dia, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã de quinta-feira para a gente conversar sobre coisas multidimensionais, sobre coisas de energia, sobre esse papo que a gente só tem poucos cantinhos onde a gente pode conversar abertamente, falar livremente, sem que ninguém olhe pra gente com aquela cara assim de nossa, o que essa pessoa tá falando, né? Aqui é o nosso espaço para isso, onde a gente pode se expressar, onde a gente pode ouvir, onde a gente pode trocar, né? Porque quando a gente entra nesse mundo, né, voltado mais para a energia, voltado mais para a espiritualidade, seja ela de qual forma for, seja ela da maneira que vocês consigam vivenciar dentro do entendimento de cada um de vocês, a gente sabe que não é em qualquer roda de conversa que a gente pode falar sobre essas coisas. Mas a nossa cabeça fica, né? A língua coça, porque cada vez que a gente escuta alguma coisa que a gente tem um ponto de vista mais amplo, com uma consciência mais aberta, ou até mesmo que a gente consegue entender o que aquela pessoa não está conseguindo entender pelo ponto de vista mais quântico, a língua coça para a gente falar, para a gente compartilhar, né? Para a gente tentar trazer um pouco de luz e entendimento para aquela pessoa, para que ela também consiga olhar para si mesma de maneira diferente. E aí, nem sempre a gente tem essa oportunidade, né? Porque às vezes a gente fala, o pessoal fica olhando assim, nossa, o que essa doida tá falando, né? Pois é, aqui é esse momento onde a gente pode falar livremente, porque nós nos entendemos, porque nós estamos e escolhemos estar neste caminho. Então vamos chegando nessa manhã de quinta-feira, dia 2 de fevereiro, dia de Mãe Iemanjá, né? Até mesmo para quem não é adepto das religiões, né, de matriz africana, mas Iemanjá é uma representação muito forte, né, que existe no Brasil como um todo, mesmo para quem é de outras religiões, segue outros dogmas. A gente sabe que toda virada de ano as pessoas querem fazer uma entrega para Iemanjá, querem ir no mar pular 7 ondinhas, entregar flores, perfumes, espelhos, todas as representações que são direcionadas a Iemanjá. Porque Iemanjá, dentro do sincronismo, né, ela vem como a Virgem Maria dos católicos, dos cristãos, né, a mãe de Jesus, porque a representação de uma grande mãe, a representação da compaixão, da misericórdia, do acolhimento. E hoje é o dia dessa pessoa, né, dessa energia incrível, que é a energia feminina no seu mais perfeito essencial, vamos colocar assim, né? Porque a gente sabe que a energia feminina ela perpassa por diversos âmbitos, por diversos contextos, por diversas características, por diversas máscaras, mas eu acho que é aquela na qual ela mais se integra e mais se mostra como completa é nessas representações maternas. Não que necessariamente uma mulher precisa ser mãe para exercer essa energia, né? Mas o acolhimento materno, essa coisa de trazer para você, de aceitar o outro como ele é, na sua verdadeira essência, né? Sem querer mudar quem ele é para se encaixar dentro dos seus parâmetros. E isso que é a beleza dessa representação de Iemanjá, que representa o mar, né? Aquela que acolhe, independente de quem seja e de como seja, acolhe realmente do jeito que é. Porque o mar, quando ele circula algo, ou quando ele engloba algo, ele abraça este algo como um todo, com tudo que existe ali. Independente se ele acha bom, se ele acha ruim, ele simplesmente acolhe, abraça. E abraça na sua totalidade, na sua integralidade, sem querer mudar aquilo que ele está abraçando, simplesmente acolhendo. E é esse acolhimento que o mar traz na representação de Iemanjá é o acolhimento do amor incondicional, da energia divina que rege todo esse universo. Que a gente, na Terra, temos um entendimento de que é um sentimento, mas cada vez que eu estudo mais, eu entendo que o amor é uma tecnologia, o amor é uma energia que cria tudo o que existe. Por isso, vem da fonte criadora de tudo que é. Então, vamos chegando nessa manhã de quinta-feira. Vamos ver quem já está aqui com a gente.
Nogueira Lete, Rosângela, Edberto, Sirlene, Lara Dias, Laila Nunes, Caio, Rosana, Cecília, Regina, Cleusa, Sandra, Alessandra, doutora Luciene Figueiredo, Cílio Rodrigo, Eric, Lajara, muitos nomes conhecidos, muitas pessoas que já acompanham a gente aí há algum tempo, muitos que já fazem parte da família TQA e muitos que estão chegando agora também, né? E esse é o momento de você poder compartilhar um pouquinho disso, que a gente tem vontade de sair conversando e gritando para todo mundo aí aos quatro ventos sobre essas coisas de energia, né? E nem sempre a gente tem essa possibilidade, mas esse é o momento de você dar aquela cutucadinha, né? Mostrar que talvez exista outro caminho, mostrar que o mundo é muito mais do que essas questões materiais e essas disputas egóicas que a gente vivencia no dia a dia, né? Esse é o momento de você convidar aquele seu amigo que você acha que precisa olhar um pouco mais para esse lado, aquele seu parente, aquela pessoa conhecida, talvez até aquela assim que a gente não considera muito amigo, que tem aí suas divergências, mas que você sabe no seu coração que se ela tiver acesso a conteúdos como esse, ela pode melhorar e quem sabe melhorar a relação entre vocês, quem sabe se tornarem bons amigos, né? Esse é o momento de você poder compartilhar isso. E como que você pode fazer isso? Mandando aquele aviãozinho para chegar até essa pessoa, né? Pode ser que nesse momento ela não esteja pronta para assistir, mas todas as lives aqui do canal TQA ficam gravadas. E aí, no momento que for o caminho dela, ela abre lá, assiste e quem sabe ela não dá aquele estalo para começar o processo de despertar dela, né? E você terá sido parte dessa contribuição, você terá sido parte deste caminho. E isso é muito gratificante. Então vamos começar a fazer aí a distribuição dos aviãozinhos, né? Para que todos possam receber esse conteúdo, compartilhar com vocês e quem sabe vocês poderem ter alguém próximo a vocês para conversar sobre essas coisas de energia, né? Porque muitas vezes a gente fica um pouco isolado quando a gente começa a estudar essas questões, a entender o mundo por esse ponto de vista, porque o bate-papo das outras pessoas às vezes acaba ficando superficial demais, você quer aprofundar e não tem possibilidades. Você trazendo um amigo para ver junto com você ou para assistir em algum outro momento, você vai ter um amigo com quem compartilhar, com quem conversar, com quem debater. E quando a gente conversa, quando a gente debate, quando a gente compartilha, o nosso conhecimento cresce. E cresce o conhecimento do outro, e assim a gente cresce junto. Porque esse é o nosso objetivo aqui, compartilhar junto com vocês para que todos possamos crescer juntos. Então, manda o aviãozinho e vem para a nossa live, que hoje nós vamos dar continuidade à sequência de lives que a gente começou a semana passada falando sobre a origem das travas do ser humano, né? A semana passada eu apresentei algumas questões aí relacionadas a isso, quais as possíveis travas que acontecem, os níveis em que elas acontecem, os efeitos que isso causa na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre como identificar algumas dessas travas, né? Principalmente, hoje especificamente, nós vamos falar sobre como identificar as travas energéticas, as travas de ordem multidimensional, né? Que são aquelas que, dependendo do instrumento, da ferramenta que você tiver aí na mão, podem ser muito difíceis de encontrá-las, de identificá-las. Mas dependendo da ferramenta, do instrumento que você tiver às mãos, pode ser muito fácil, muito simples, tá? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Nós começamos falando a semana passada sobre algumas travas, né? A gente viu que tem travas aí de ordem emocional, as travas que a própria pessoa instala dentro de si mesmo, cultivando alguns sentimentos de baixa vibração. A gente viu que tem as travas de ordem relacional, que são aquelas que a gente traz para a nossa vida na forma de crenças, né? E que limitam a vida da gente, que interferem na vida da gente, ou que fazem com que a gente desenvolva pensamentos e crenças a respeito de nós mesmos, baseado em alguma fala ou em alguma forma de tratamento que a gente recebe daquelas pessoas que são
autoridades na nossa vida, né? Principalmente quando a gente está no processo de crescimento, que geralmente são os pais e os professores também, né? Que são a segunda grande autoridade que a gente tem na vida. E a gente também viu algumas travas de ordem multidimensional. E hoje nós vamos falar sobre essas travas, né? E quais são essas travas de ordem multidimensional? Elas são aquelas travas que vêm de outras dimensões, né? Não só travas da terceira dimensão relacionadas aos nossos sentimentos e às nossas crenças, mas travas externas, que vêm de fontes externas e geralmente de outras dimensões. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando justamente daquelas coisas que a gente escuta no senso comum de a pessoa tem magia negra no campo dela, fizeram macumba para ela, ou tem um obsessor perseguindo essa pessoa, coisas desse tipo. E é importante a gente entender que tudo que existe tem uma função, tudo que existe está buscando o seu caminho, tudo que existe tem um propósito, né? É claro que existem pessoas e seres, né, que buscam, que constroem alguns artifícios assim para tentar prejudicar mesmo, né? Mas do ponto de vista deles, talvez não esteja prejudicando, talvez esteja fazendo algo para se favorecer ou para se manter mesmo, né? Que, como consequência, acaba prejudicando o alvo desse trabalho, o alvo desse artifício, né? Do que eu estou falando aqui? Principalmente no caso de obsessores, a gente tem sempre a ideia de que é um ser, né, que já foi vivo, não está mais vivo, e que nesse momento que ele não está mais vivo, né, um fantasma, vamos colocar assim, um espírito, ele vem para cima da gente para sugar a gente, para prejudicar a nossa vida, porque ele é mau, né? Porque ele fez muita coisa ruim na Terra, não foi para o céu, e ele é malvado e ele faz isso porque ele é mau. Não é assim que funciona, gente. São sim seres que tiveram aí suas travas ao longo da vida, tiveram suas dificuldades, fizeram coisas realmente que, de acordo com as leis universais, não são... assim, infringiram, né, as leis universais, tiveram aí sua parcela de densidade e essa densidade não permitiu que eles seguissem seu caminho, ou que eram apegados demais às questões materiais deste plano e não se permitiram seguir o seu caminho, né, para o plano astral para poder continuar seu processo de evolução. Ficaram presos nesse plano. Estão sim no plano astral, mas não estão lá nas cidades específicas, né? Ou nos hospitais específicos para poder se trabalhar e retornar. Está no plano astral, mas está solto. E se está solto, ele está sujeito a ser usado por outros seres. Ele está sujeito a ser usado por outros artifícios. E mesmo que ele não seja usado por nenhum artifício ou por nenhum outro ser, ele precisa da energia terrena para se manter enquanto um espírito, né? Porque foi isso que estava alimentando ele até esse momento. Se ele não vai se tratar para receber outro tipo de energia e continuar o processo evolutivo, ele precisa tirar essa energia de algum lugar. E a energia que ele se lembra que alimenta ele são as energias terrenas. Então, esses seres, eles se aproximam da gente não é porque eles são maus ou porque eles querem fazer mal a gente. Eles se aproximam da gente porque, de alguma forma, a nossa energia ressoou com a energia deles e eles observaram que ali existe uma possível fonte de alimento. E ali eles se aproximam para buscar essa energia de baixa densidade que a gente está cultivando e que vai alimentar esses seres. Essa é a questão dos obsessores de maneira mais simples. Quando eles são utilizados, né, vamos colocar assim, que eles são capturados e escravizados, eles podem ser utilizados como finalidade para prejudicar mesmo, né, mas a partir de um trabalho realizado, né, que é o que a gente chama de trabalho de magia negra consciente, né, aquela energia que foi manipulada dentro de um processo ritualístico, direcionada para uma outra pessoa, sem a permissão dessa pessoa, e
que foi utilizado aquele ser que estava ali de bobeira, né? Resolveu fazer um bico, vamos colocar assim, ou foi obrigado a fazer esse bico em troca dessa energia e foi direcionado para o campo energético dessa pessoa. Então ele está sendo tão vítima quanto a pessoa que está recebendo os efeitos desse trabalho, né? E essa também é uma outra interferência de ordem multidimensional, esses trabalhos realizados. Outra mais comum, que na radiestesia a gente também dá o nome de magia negra, mas que pode ser inconsciente ou consciente, são os ataques psíquicos, né? Os pensamentos, os sentimentos, as emoções negativas que a gente produz e direciona a outra pessoa. Quando é inconsciente, são aquelas que a gente não tem consciência de que vai prejudicar a outra pessoa. Quando é consciente, a gente pode até não saber que prejudica a outra pessoa, mas a nossa intenção é de que prejudique, né? Um exemplo, você está passeando na rua, né? Foi no salão, arrumou o cabelo, fez a maquiagem, tá com uma roupa bonita porque tá indo numa festa. Aí você passa por uma esquina e tem umas meninas ali na esquina, umas mulheres conhecidas e tal, vizinhas. E elas morrem de inveja de você, morrem de ciúmes de você, porque você tá bonita, tá arrumada, tá com a autoestima elevada, né? Pode ser que você esteja com seu marido ou com seu companheiro do lado e ele te trata bem. Pode ser que você esteja passando de carro e elas sentem inveja disso, elas sentem ciúmes de você. E aí, isso é um tipo de magia negra inconsciente. Elas não querem te prejudicar, mas elas sentem algo que é negativo, que é denso em relação a você. E se você tiver com seu campo energético enfraquecido, isso vai interferir na sua vida, vai entrar como uma energia intrusa. Também tem a questão de quando é consciente, né? Por exemplo, as mesmas vizinhas que sentem ciúmes, que sentem inveja, vê você passando na rua toda bonita, toda arrumada, com seu companheiro do lado ou com a sua companheira, que te trata bem, que vocês têm um bom relacionamento, e aí elas olham assim e falam, ai, tomara que ela tropece, caia e rasgue a roupa, né? Isso ela está desejando mal conscientemente. Ela pode não ter consciência do mal que isso pode causar na sua vida, mas ela está desejando. E se você tiver com o seu campo aberto, com o seu campo energético enfraquecido, essa energia também entra como uma energia intrusa. Também é uma trava energética, né? Outros tipos de travas energéticas de ordem multidimensional. Os chips, os implantes, os aparelhos, os equipamentos. E aí a gente já está falando de outras dimensões, de outros planos e quem sabe não, eu tenho certeza, de outros planetas, galáxias e até mesmo, quem sabe, universos, né? Então, assim, existem chips e implantes que são de ordem relacional, que são aquelas ideias que são implantadas ao longo da sua vida. Por exemplo, a criança que cresce com dislexia e ouve do pai, da mãe, do professor que ela é burra, que ela não consegue aprender nada. Até que lá na frente se descobre que ela tem dislexia, porque hoje em dia a gente consegue determinar isso de maneira mais fácil, né, e dar um direcionamento melhor. Mas o pessoal que cresceu na minha época, por exemplo, não, tinha que se virar do jeito que dava. Ninguém nunca tinha ouvido falar disso, né? Não era uma coisa comum, que se estudava, que as pessoas tinham acesso como se tem hoje. Então, essa criança, ela vai crescer com a crença implantada de que ela não consegue fazer nada, de que ela é burra, né? Os chips são da mesma ordem, eles também aparecem na nossa vida como crenças que são construídas a partir de uma ideia, né? Por exemplo, sei lá, tudo que você tenta fazer, alguma coisa acontece e não sai exatamente como você gostaria de fazer, né? E aí você cresce com essa ideia implantada, com essa ideia chipada, né? Você assume para você a crença de que você é incapaz. Você chipou uma crença a respeito de si mesmo, que pode vir de outros ou pode vir de você mesmo, mas é uma construção sua, né? Não é uma ideia pronta que vem de fora. Isso são os chips e os implantes de ordem relacional. Agora existem os chips e os implantes, os equipamentos e os aparelhos de ordem multidimensional,
que podem ser físicos e podem ser energéticos, né? Os físicos são mais difíceis de serem encontrados atualmente, mas existem muitos relatos de aparelhos, de equipamentos, de chips e de coisas que são encontradas no corpo de outras pessoas durante um processo de exame, de raio-x ou de ressonância, e ninguém sabe como que foi parar lá, ninguém sabe para que serve, mas está lá. O que vai fazer com isso? Aí o médico que está avaliando que define, né? Mas assim, são peças mesmo implantadas por outros seres. Como que eles implantam isso? No momento em que você está adormecido, por exemplo, né, que seu corpo está adormecido, mas o seu espírito vagueia pelo astral, você pode dar essa permissão nesse momento, sem ter consciência de que está dando essa permissão. Pode ter sido realizado em outras vidas, pode ter sido realizado em processos de abdução, porque existem processos de abdução. Então, são diversas as possibilidades. Pode ter sido também colocado com a sua autorização ou a revelia, né? Existem aqueles que são de ordem benéfica, que contribuem para o desenvolvimento da raça humana, e existem aqueles que são de ordem, não vou colocar maléfica, mas que não são bons do nosso ponto de vista, né? Que talvez do ponto de vista de quem esteja implantando esses equipamentos, aparelhos e chips, seja de um bom ponto de vista, mas para eles, não para nós, né? E aí acaba interferindo na nossa vida. Eu sempre estudei a respeito disso, né? Dentro das terapias que eu utilizo, e uma das apostilas da cura arcturiana vinha, né, as imagens de alguns desses aparelhos que foram retirados de corpos humanos. E eu ficava olhando aquilo, eu pensava, gente, será que é verdade mesmo? Será que isso existe? Será que não é, sei lá, sensacionalismo, algo desse tipo? E há poucas semanas eu atendi uma partilhante que ela estava com uma desarmonia no chakra laríngeo muito forte, né? E ela falou que ao longo da vida dela, durante muito tempo, ela sentiu muita dor na região cervical, né? E fazia fisioterapia, fazia quiropraxia, fazia um monte de coisa e nada resolvia. E aí ela fazendo exame, né, raio-x, para ver o que está acontecendo, porque que ela sente essa dor toda e tal. Achava que era questão de postura, regulou a postura, não era. E aí, fazendo exame, o médico identificou que ela não tinha nenhuma questão óssea, né, não tinha nenhuma hérnia de disco, não tinha nenhum desvio nessa região cervical, mas na radiografia dela aparecia um pontinho prateado, bem no meio da coluna, assim. E ele dizia que, em termos mecânicos, aquilo não interferia em nada no funcionamento da coluna cervical dela. E que não sabia o que era aquilo, não sabia o que dizer. E ele disse para ela brincando, você deve ter sido abduzida e um alien implantou isso em você, né? E ela continuou com as dores, porque nada do que fazia resolvia. Até que ela passou por um processo aí muito sério na vida dela, né, de grande perda e tal, e a gente sabe que quando a gente passa por esses momentos de crise, são geralmente aqueles momentos em que a gente começa a olhar para outras possibilidades, né, começa a olhar para outras questões que possam resgatar a gente. E uma amiga dela levou ela para um centro espírita, que as pessoas conhecem como Centro Espírita de Mesa Branca, né? E dentro desse centro espírita começaram a fazer um trabalho espiritual com ela, e esse trabalho fez com que ela parasse de sentir dor nessa região cervical, porque era justamente um chip que ela tinha no corpo. Tem ainda, né? Porque é físico, aparece no raio-x. E aí eu investiguei através da radiestesia o que aquele chip estava causando na vida dela, né? Porque indicou que ela tinha um chip, e aí quando eu falei ela me contou essa história, mas não tinha interferência nenhuma desse chip, ele já estava desativado, ele não causava mais nenhum tipo de interferência, mas está ali, né? A gente não sabe
qual foi o objetivo, qual foi a finalidade daquilo, e ela nasceu com esse chip, não foi algo dessa vida, foi implantado em outras vidas, né? A mesma coisa, os equipamentos, os aparelhos e também os pactos, os acordos, os decretos, os contratos que a gente estabelece, né? Porque o que é um contrato, por exemplo? Quando você vai trabalhar numa empresa, você assina um contrato. Ali tem as cláusulas, né, do que são os seus direitos, o que são os seus deveres. E aí você trabalha, vai tudo funcionando muito bem até um determinado ponto. Quando chega num ponto em que aquilo já não serve mais para você, o que você faz? Começa a procurar outro trabalho, começa a procurar outro emprego, né? E aí você encerra esse contrato e vai para o próximo contrato. É assim que a gente faz aqui no nosso plano de terceira dimensão, na nossa materialidade, na nossa burocracia, né? Agora, quando esses contratos são realizados de maneira energética, e quando eu falo energética, eu não falo só desses planos superiores, né, com seres de outras dimensões, eu falo até de humano para humano mesmo, quando você estabelece um contrato energético, em determinado ponto aquilo funciona para você e funciona para ele, por isso foi realizado um contrato. Agora, pode ser que num determinado momento não funcione mais, que as coisas mudam, né? E aí aquele contrato permanece até que ele seja desfeito. Como que se desfaz isso? Ou você chega para a pessoa e senta com ela e quebra esse vínculo entre ela através de uma fala mesmo, né? Vocês dois em comum acordo quebram esse contrato energético que existiu ali, ou a gente utiliza outros meios dentro de algumas terapias, né? Até que ela tem comandos específicos para isso. Por isso que ela é uma terapia muito completa nesse sentido, né? Porque ela atua em todos os contextos da vida de uma pessoa, tanto os pessoais, os emocionais, os relacionais e também os multidimensionais. E os decretos, né? Os decretos são aquelas situações em que você decreta algo. Você estabelece um decreto para a sua vida. Retornando à questão dos contratos, né? Os contratos podem ser também entre pessoas, podem ser também entre seres de outras raças, de outras dimensões, inclusive realizados em outras vidas, né? Por exemplo, você pode ter, numa outra vida, ter feito parte de uma seita, de uma crença, de um movimento em que se você deveria abrir mão de toda a sua riqueza. Você faz um contrato, faz um voto com aquela organização de pobreza. E aí você vem para essa vida sem ter rompido esse voto, sem ter rompido esse contrato. E aí nessa vida você não consegue ter sucesso em produzir dinheiro, você não consegue ter sucesso em ter a energia do dinheiro circulando na sua vida, você vive na escassez, porque você fez um contrato de que você viveria na escassez, né? Deixa eu recusar uma ligação aqui. Então, essas questões, muitas vezes, a gente não consegue perceber na fala do partilhante, mas a gente consegue investigar com a ferramenta adequada, né? Um decreto que eu estava começando a falar, né? É a mesma coisa, só que é aquilo que você decreta, né? Quantas pessoas aqui já não passaram assim por aquele primeiro amor de adolescência, né? Que a gente está começando a se interessar pelo sexo oposto ou até mesmo pelo mesmo sexo, se apaixona loucamente por alguém e aí rola ali um namorinho bobinho de adolescência e você acha que é o amor da sua vida, né? E aí a pessoa vai e faz alguma coisa que te decepciona, que te magoe, né? E aquele relacionamento ali acaba, e aí você fica mal, achando que o mundo acabou. Aí você fala assim, isso dói demais, eu nunca mais vou me apaixonar na vida. Aí você cresce e não consegue estabelecer um relacionamento pleno. Por quê, né? Porque toda vez que você está começando a se apaixonar verdadeiramente por aquela pessoa, você dá um jeito de fazer alguma coisa para que o relacionamento desande. Porque você fez um contrato, você não quebrou esse contrato, não pode quebrar.
Você tem que cumprir o contrato, não, perdão. Você estabeleceu um decreto, você tem que cumprir esse decreto, né? E decretos que a gente também faz em outras existências, né? A mesma situação. Em outra existência, sei lá, eu judiei muito das pessoas, só pensava em dinheiro e tal. No final da vida, eu me vejo numa situação em que eu me dei conta de todo o mal que eu fiz em função de dinheiro e eu decreto que a partir daquele momento eu não quero mais saber de dinheiro na minha vida e que tudo que vier de dinheiro na minha mão, dinheiro assim, riqueza, né? Porque eu não sei se na minha vida anterior existia dinheiro, mas tudo que vier de riqueza na minha mão, eu vou abrir mão e entregar para outras pessoas. E aí você volta nessa vida com este decreto ativo. E aí você não consegue enriquecer, você não consegue ter um mínimo para te sustentar, porque todo o dinheiro que vem na sua mão, independente do quanto você ganhe, ele vai embora mais fácil do que ele entrou, né? Porque existe um decreto aí que está regulando essa situação na sua vida. Os decretos, eles também podem ser, por exemplo, uma coisa que é muito comum, né? Quando a gente começa a se voltar para a espiritualidade, a gente sabe que tem muitas pessoas que elas começam a desenvolver os dons psíquicos, né? A visão remota, a clareaudiência, entre outros, de maneira mais simples, né? Ninguém vai, sei lá, se tornar um médium tipo Chico Xavier da noite para o dia, mas todos nós temos essa possibilidade de ter acesso a essas questões. A gente chama de mediunidade, né? A mediunidade, ela é uma característica comum de todo ser humano. Só que a gente tem isso muito bloqueado, porque a nossa sociedade não nos ensina a utilizar isso. Pelo contrário, ela nos ensina a ocultar e a bloquear cada vez mais, né? E aí a gente vai nesse ritmo. E outras questões também ao longo aí do desenvolvimento da raça humana que interferiram nesse processo. Mas aí você pega ali uma pessoa que talvez numa outra vida ou durante a infância tenha tido um acesso mais aberto a esse mundo mais energético, né, com esses dons espirituais, esses dons psíquicos. E não via coisa boa, né, porque a gente tem aquela ilusão romântica de que eu vou começar a ver, eu vou começar a ouvir, eu vou falar com anjinho, vou ver anjinho, vou falar com os meus mentores. Mas não, quando abre para tudo, né? E existe a dualidade, existem os seres de luz e existem os seres que não são da luz. E você tem acesso a tudo, não é uma coisa que você seleciona lá no alto da página e filtra o que você quer ver. Vem tudo, né? E muitas vezes pode ser assustador para quem não tem entendimento, para quem não tem conhecimento, né? Eu tenho relatos aí de pessoas que têm a visão remota desde criança e que passaram uma infância muito difícil por conta disso, porque não tinha conhecimento, não tinha apoio da família para ter conhecimento e via coisas horríveis, ficava sabendo de coisas horríveis e não sabia o que fazer com isso, né? Pessoas são internadas por causa disso, até hoje. Então a gente precisa ter uma visão mais atenta aí nesse sentido. Mas enfim, essa criança ou essa pessoa de uma outra vida que não tinha conhecimento suficiente para lidar com isso, pode ter ficado assustada, pode ter ficado com medo e decretar num momento ali de desespero que eu não quero mais ver nada disso. E a pessoa cresce com esses dons bloqueados, mesmo no momento em que ela deseja realmente usar isso a seu favor, né? Porque, como eu falei, é uma capacidade que todos nós temos, assim como a capacidade de correr, a capacidade de falar, a capacidade de fazer qualquer coisa. Claro que alguns têm mais facilidade que outros, né? Alguns precisam treinar mais do que outros para poder desenvolver, mas todos nós temos essa capacidade. É claro que o fato de você poder correr não vai te transformar num corredor olímpico, né? Mas você pode lançar mão disso no momento em que você precisar fugir de um cachorro bravo, por exemplo, né? Então é essa a situação que a gente precisa olhar com mais carinho, né? E esses decretos, eles permanecem. A gente decreta num momento de intensa emoção e eles permanecem, né? Os pactos também, né? E os acordos
são mais ou menos da mesma origem que os contratos, né? Você estabelece ali um pacto de amizade, por exemplo. Você estabelece dentro daquele pacto de amizade alguma situação, alguma concordância ali entre as duas pessoas. A amizade acaba, o pacto permanece, porque a amizade acabou, mas vocês não sentaram e falaram, olha, a partir de agora esse pacto não vale mais, né? Permaneceu ali, existe um pacto entre você e aquela pessoa, existe uma ligação energética, né? E é importante a gente ter em mente, gente, que tudo isso a gente faz num determinado momento de nossas vidas que foi o melhor que a gente conseguiu fazer, que naquele momento aquilo parecia ser uma coisa boa, aquilo parecia ser algo bom pra gente. Só que em determinado momento já não é mais, e aí ele precisa ser desfeito, né? Só que nem sempre a gente tem consciência para poder desfazer isso, né? Como que a gente consegue, por exemplo, saber, né, que a gente tem essas questões? Alguns comportamentos podem demonstrar isso no dia a dia, algumas mudanças de comportamento, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes de eu me esquecer, as interferências multidimensionais, né? A gente falou sobre os chips, os equipamentos, os aparelhos, os implantes, os contratos, os pactos, os acordos, os decretos. Falamos um pouquinho sobre magia negra, sobre seres obsessores, mas também existem outros impactos multidimensionais que podem afetar a vida de uma pessoa. Interferência direta de outras raças, de outros seres, de outras dimensões, que talvez não estejam com a intenção de auxiliar a raça humana, para o bem da raça humana, mas que esteja com a intenção de interferir de alguma forma para auxiliar a própria raça, por exemplo, né? Existem diversas literaturas aí, existem diversos audiolivros, vídeos falando a respeito disso, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas a gente até falou um pouquinho a respeito disso em outras lives, quando a gente estava falando sobre os planos multidimensionais, né? Os planos de existência e as multidimensões. E esses seres nem sempre eles estão querendo auxiliar. Tem muitos que estão em contato com a gente, e quando a gente fala que estão em contato com a gente há séculos, tá? Não é de ontem para hoje, ou da década de 70, que começou todo esse movimento de nova era, da era de aquários e tudo. De lá para cá não é coisa de séculos mesmo. Desde o momento do surgimento da raça humana já tinha seres de outras raças em contato conosco, inclusive no processo da criação da raça humana, muitos deles com a intenção de auxiliar a desenvolver a raça, a auxiliar no processo de ascensão, e muitos deles com intenção de auxiliar a própria raça, de utilizar a raça humana para fins de crescimento da própria raça, da raça deles, né? Então existe aí nos planos dimensionais uma guerra pelo planeta Terra e pela raça humana, ou seja, nós somos aquele ratinho que está entre dois gatos brigando, né? Ou muito mais do que dois gatos brigando, e a gente está ali esperando para ver quem que vai pegar a gente, né? Torcendo para ser o gato bonzinho que vai cuidar. Mas é mais ou menos isso, né? E quanto mais a gente baixa a nossa vibração, e a vibração dos seres humanos como um todo não é uma vibração alta, mais a gente está suscetível a essas interferências, mais a gente se abre para essas possibilidades de interferência desses seres, tá? Então é muito sério isso, é muito a nossa autorresponsabilidade, não só com a gente pessoa, mas com a gente raça e planeta, é uma coisa muito séria. E o planeta Terra, ele está passando por um processo de ascensão já há algum tempo, que é muito incomum do ponto de vista de quem está de fora. Então tem muitos seres em contato conosco e acompanhando esse processo de evolução para saber como que a gente vai passar por isso, se vai dar certo, se vai dar errado, né? Porque são questões muito diferentes de tudo que eles já viram no universo, pelo menos esses com quem eu tenho contato não, né?
Tenho também, mas esses com quem eu estudo mais, né? São os discursos deles. E aí tem muitos seres envolvidos nisso, né? Acompanhando, tentando interferir, tentando se aproveitar, tentando ajudar. E a gente precisa aí fazer a nossa parte também. Como que a gente faz a nossa parte? Elevando a nossa vibração e auxiliando o outro também a elevar a vibração dele dentro da permissão de cada um, porque a gente sabe que cada um tem seu caminho e ninguém pode fazer pelo outro o próprio caminho, né? Tem que ser por ele mesmo. Tem também, gente, as interferências dos seres elementais e dos próprios elementos da natureza, né? Terra, fogo, ar e água. E as plantas de maneira geral. E essa semana a gente teve a segunda aula do curso de mentoria da Causa Raiz, né? E o tema dessa aula foi justamente esse tema que a gente está discutindo hoje. E aí uma das alunas perguntou assim, mas essa questão de interferência de seres elementais, como é que é isso? Porque eu sempre vejo os seres elementais, né? As fadas, as dríades, as nereidas, os gnomos, como seres tão bons, tão de luz, assim, por que eles interferem negativamente na nossa vida? A questão, gente, é que assim, tudo que existe neste plano possui um ser de luz que é responsável por cuidar deles. Todos nós temos nossos mentores, nossos anjos da guarda, né? As plantas também têm os seus, as pedras também têm os delas, os animais também têm os deles, as águas, o fogo, tudo. A terra. Então, esses seres, eles foram criados para cuidar daquele elemento e suas produções materiais específicas, né? Por exemplo, o reino vegetal ele tem o seu deva principal. Cada tipo de planta dentro do reino vegetal também tem o seu deva. Então, por exemplo, existe um pé de jabuticaba, ele tem um deva responsável por todos os pés de jabuticaba existentes, né? Para quê? Para garantir que a organização molecular daquela planta vá gerar um pé de jabuticaba que vai dar jabuticaba. E cada pé de jabuticaba tem o seu próprio guardião, tem o seu próprio deva. Então é uma hierarquia de seres elementais que cuidam de uma única espécie de planta, né? E esses seres eles foram desenvolvidos exclusivamente para isso, para garantir que aquele pé de jabuticaba se desenvolva a partir da semente, cresça e se transforme num pé de jabuticaba que frutifique jabuticaba. Se você de alguma forma interfere nesse processo, o que o guardião daquele pé de jabuticaba vai fazer? Ele vai proteger aquilo que ele foi criado para proteger. E aí ele vai contra você. Não é que ele te deseje mal ou que ele seja mal. Significa que ele está cumprindo a função dele, né? A mesma coisa, um cão de guarda dentro de uma casa. O cachorro é bonzinho, é bonitinho, é lindinho, você entra lá junto com o dono, faz carinho, brinca, tudo bonitinho. Aí você vai embora, aí o dono sai de casa, aí você volta e o dono não te deu permissão para entrar na casa. O cachorro vai defender o quintal dele, porque ele foi criado para isso. Ele é um cão de guarda daquela casa. Ele vai guardar aquela casa contra a entrada de qualquer pessoa estranha. É isso, ele está cumprindo a função. Então, os seres elementais, eles também interferem na nossa vida desta forma. Quando a gente interfere em algum processo deles, ou quando a gente está com a energia do elemento em desarmonia, também tem aí uma interferência, né? Então, a gente precisa também analisar essas questões. E aí, assim, como que a gente consegue perceber isso quando o partilhante chega para você, né? Existem formas simples e existem formas mais complexas. Primeiro, e fundamental, é importante ter conhecimento sobre tudo isso, né? E conhecimento sobre tudo isso você vai buscar em diversas bibliografias, porque você não vai encontrar tudo num lugar só, tá? Então, é estudar, 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 estudar até sangrar o espírito, como dizia nosso mestre Eric. Mas assim, alguns comportamentos que são comuns, né? A pessoa segue um ritmo de vida, uma forma de viver e você conhece aquela pessoa.
né? Ou ela relata para você que ela sempre foi assim, assim, assado, e de repente ela se percebe mudando o comportamento dela, tomando atitudes, tomando decisões, fazendo coisas que não condizem com aquilo que ela acredita. Mudando o comportamento completamente de uma forma que ela não se reconhece naquilo que ela está fazendo. E geralmente é uma mudança de comportamento negativa, não é algo que vá mudar para positivo, é algo que vá mudar para negativo e trazer consequências para a vida dessa pessoa. Esqueci de falar uma interferência multidimensional, que eu não anotei aqui todas elas e às vezes a cabeça falha, né? É a questão da personalidade ressonante ativa, que a gente conhece também como fragmentos de alma, né? Que são partes suas de outras vidas que não foram transmutadas, que ficaram soltos aqui pelo plano e que por ressonância energética elas acabam te encontrando novamente e interferindo também na sua vida. Lembrando que esses fragmentos que estão soltos por aqui são fragmentos densos, então eles serão atraídos por vibração densa e vai causar efeitos densos na sua vida, porque existem também os fragmentos de alma que retornam para te auxiliar no seu processo evolutivo. Esses a gente precisa resgatar de maneira mais suave, né? E aí ele vem para contribuir, não para interferir, né? Então, no caso dessas pessoas que de repente não se reconhecem nas ações, nas decisões, nas atitudes, no comportamento, muitas vezes pode ser um implante de ordem multidimensional, pode ser uma personalidade ressonante ativa, pode ser um ser obsessor, pode ser diversas possibilidades, né? Inclusive outras questões que não estão dentro desse tema que a gente está conversando hoje, né? Uma questão muito comum que aparece em pessoas que têm o campo comprometido por magia negra consciente ou inconsciente e seres obsessores. Perda de energia, desânimo, cansaço constante, fadiga extrema, falta de ânimo para fazer qualquer coisa. Ou quando faz as coisas, nada dá certo, vive se envolvendo em acidentes ou incidentes e sem motivo, sem justificativa, sem, eu me descuidei ou eu estava no lugar errado na hora errada. Não, parece que tudo acontece com aquela pessoa, porém a gente precisa ter o ouvido atento, porque muitas vezes a pessoa está relatando realmente uma situação real e muitas vezes ela está se colocando numa posição de vítima. E aí ela enxerga o mundo como se tudo de ruim acontecesse com ela e não enxerga a parte de tudo de bom que acontece com ela. Então precisa ter a escuta bem desenvolvida nesse sentido. Mas estas são algumas coisas, né, que podem trazer aí uma possibilidade para vocês de que o campo dessa pessoa está comprometido com travas multidimensionais, né, de ordem energética. Qual é a forma mais simples de você conseguir encontrar isso? A radiestesia. A radiestesia é certeira nesses casos, desde que você tenha conhecimento de todo esse rol de questões que a gente trouxe aqui, né? E desde que você tenha conhecimento de como utilizar a radiestesia e prática, porque a radiestesia é igual andar de bicicleta. Você pode entender como que funciona andar de bicicleta, mas se você subir numa bicicleta sem treinar, você vai cair diversas vezes. Então, radiestesia é conhecimento e prática. Se não tiver conhecimento e tiver prática, você consegue fazer tudo, mas você não vai entender nenhuma das respostas que está sendo trazida para você. Se você tiver conhecimento e não tiver prática, você corre o risco de direcionar a resposta de acordo com o que você pensa, né? Tirando a possibilidade de uma neutralidade aí. Então é importante associar as duas questões, tá? O que a radiestesia faz nesse caso, né? A TQA, o professor Eric trouxe, né, dentro da TQA, a radiestesia como uma ferramenta de apoio, justamente para poder identificar essas travas energéticas
que muitas vezes você não consegue perceber no discurso da pessoa, no discurso do partilhante que está na sua frente. Então, através da radiestesia, você consegue identificar todas essas questões. Como? Perguntando diretamente, tem no campo energético da pessoa tal, existe isso, existe aquilo outro, tem interferência disso, tem interferência daquilo outro. Por isso é importante você ter conhecimento para você saber o que você vai perguntar e como você vai perguntar. Ou desenvolvendo um gráfico já com as opções específicas que você deseja saber, e aí ele já te mostra diretamente o que você precisa, né? Nessa mesa que eu desenvolvi tem esse gráfico aqui, olha. Aqui já tem todas essas travas energéticas que a gente trabalha dentro da TQA. Então, quando você identifica que tem algum comprometimento no campo, você pega esse gráfico e já vai direto para saber o que existe ali, né? E aí, a partir da informação que é encontrada, você vai direcionar outras perguntas, né? Por exemplo, para saber em que nível que está interferindo, o que pode ser feito para corrigir, né? Se pode ser utilizado o comando, se você tem permissão para poder fazer o processo de limpeza desse campo, se você deve encaminhar para outra pessoa, se você deve encaminhar para algum solo sagrado para poder realizar este processo. Por quê? Quando a gente lida com travas de ordem multidimensional, a gente está lidando também com energias, e energias intrusas, energias que entraram no campo sem a permissão da pessoa. Então, quando você interfere nesse processo sem ter permissão para interferir, primeiro que você está fazendo a mesma coisa que a energia intrusa. Mesmo que a pessoa esteja na sua frente falando, não, eu quero me tratar, eu quero limpar o meu campo energético, eu te dou permissão para isso. Mesmo que ela esteja na sua frente dizendo isso, energeticamente pode ser que você não tenha permissão. E se você fizer assim mesmo, você vai estar agindo da mesma forma que um ser de não luz, vai estar agindo a revelia do eu superior dessa pessoa. E tem consequências, tá? Segundo, você precisa ter condições para poder fazer isso, tanto para fazer a análise quanto para fazer a liberação. Se você não tiver condição, não mexa, porque também vai repercutir em você. Você precisa ter sustentação energética para fazer isso, porque você precisa ter ancorado os seus guardiões, os seus protetores, os seus mentores para segurar a onda. Porque imagina assim, imagina lá, né? Período lá de 7ª, 8ª série, ou primeiro, segundo ano do ensino médio, e tem lá um garoto, o nerd da turma, né? Não sei como que se dá o nome hoje em dia, nem sei se é possível, né? Se é permitido dar algum nome hoje em dia. As coisas mudaram bastante da minha época para cá. Mas tá lá o nerd da turma sendo incomodado pelos valentões, que hoje a gente chama de bullying, né? Eles estão lá praticando bullying com o nerd da turma. E aí você olha aquilo e você fala, não, gente, isso tá errado. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Não pode deixar eles continuarem incomodando, maltratando, até mesmo batendo nesse garoto. Alguém precisa fazer alguma coisa, só que ninguém faz nada. Aí você vai lá e bate no ombro do valentão, bate no ombro, né? Porque geralmente eles são grandes. Bate no ombro lá do valentão e fala, vem cá, deixa o garoto em paz, para de incomodar ele, vai seguir seu rumo. Vocês acham que ele vai fazer o que com você? Vocês acham que ele vai falar, não, beleza, desculpa aí, o incômodo, já estamos indo, tchau, fica com Deus, a gente segue nosso caminho, você segue o seu. Ou você acha que eles vão deixar o garoto de lado e partir para cima de você? Ou pior, vocês acham que eles vão continuar incomodando o garoto e colocar você junto? O que vocês acham que vai acontecer? Escreve aí para mim, quero ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que eles vão embora assim, numa boa, tranquilo, só porque você falou com eles? Então, gente, não vão. Eles vão começar a te incomodar, no mínimo, né? É a mesma coisa quando a gente mexe com essas energias.
Você precisa estar sustentado com seus cães de guarda, com seus guardiões, com a sua... Aqui, ó, a Rosana falando, entra todo mundo no rolo. Se eles estão incomodando um, incomodar dois do mesmo nível ali, não vai fazer diferença, né? A questão é essa, quando você faz a limpeza, a liberação do campo de uma pessoa que está com interferência energética, dependendo do nível de interferência, ela retorna para você. Ela vai comprometer o seu campo. Você vai começar a receber todo o impacto que aquela pessoa estava recebendo. Por isso você precisa ter permissão, ter condição e ter sustentação energética para fazer isso. E se você não tem nenhuma dessas três coisas, encaminha para outra pessoa. Se não é possível encaminhar para outra pessoa, encaminha para solo sagrado. O que é encaminhar para solo sagrado? Essa é uma dúvida que os alunos de TQA têm muito. Encaminhar para solo sagrado é simplesmente você sentar com a pessoa e falar: olha, o seu campo energético está comprometido com isso, assim, assim, assado. Eu não tenho permissão para mexer e a melhor opção nesse caso para você é você ir a solo sagrado, que é o quê? É o templo de acordo com a crença religiosa da pessoa. Se a pessoa é católica, vai numa igreja. Se ela é evangélica, vai no templo de acordo com a nomenclatura evangélica que ela carrega. Se ela é da Umbanda, ela vai para o centro de Umbanda. Se ela é do Candomblé, ela vai para o centro de Candomblé. Se ela é de um centro espírita de mesa branca, ela vai para o centro espírita de mesa branca. Algumas nomenclaturas religiosas têm seus próprios rituais para esse processo. Outras não têm. Outras vão lançar mão de orações. Outras, se você chegar e falar com o líder religioso, ele vai rir na sua cara, né? Então, assim, mas só de você ir lá, sentar, fazer uma oração do seu coração e falar: olha, está acontecendo isso assim, assim, assado, foi identificado isso, a pessoa não teve permissão para liberar, eu estou aqui com a minha essência divina, com o meu eu superior, dando permissão para que vocês atuem no meu campo para fazer essa liberação da minha vida. Só de fazer isso já resolve, tá? Então, assim, não precisa nenhum ritual específico, né? Não precisa fazer um monte de coisa, ficar não sei quantos dias recolhidos, não precisa de nada disso. É uma abertura, uma permissão que você dá para os seres de luz poderem atuar, tá? É claro, cada nomenclatura religiosa tem seus rituais e seus preceitos. Você é de uma ou de outra, você escolheu isso para sua vida porque faz sentido para você, perfeito. Vai e segue o que está sendo orientado pelo líder religioso. Mas se você for de uma dessas que não tem preceito nenhum específico para isso, faz a sua própria oração dentro do local, né, do solo sagrado, dentro do templo, porque ali você está amparado pela egrégora daquela religião, ok? Então, gente, a radiestesia ela vem para isso, para auxiliar vocês a olharem o que está por trás do véu, a identificar essas questões, né? Porque a radiestesia ela capta a energia daquilo que você está entrando em contato e traz essa informação para você, que é decodificado no seu cérebro e é transmitido através do seu sistema músculo-esquelético e transformado em movimento no instrumento que você está utilizando. No nosso caso, quem é da TQA ou quem faz o curso de radiestesia pela TQA, a gente utiliza o pêndulo e utiliza a mesa com gráficos específicos voltados para o público da TQA, mas que também dá a possibilidade de vocês atuarem de outras formas, com outras terapias, porque é uma mesa aberta, então você tem diversas possibilidades ali, mas sempre voltado especificamente para o público de terapeutas, tá? Então, a radiestesia é um atalho, vamos colocar assim, né? É um caminho para quem não tem conhecimento profundo para identificar na fala, no discurso do partilhante que ele pode estar com alguma questão comprometida, ok? Tem um monte de comentário aqui, vamos dar uma olhada. Eu sonhei que colocaram deve ser um chip, né? No topo da minha cabeça. Como saber se é bom ou não?
Lajara, vai para a radiestesia. Você é aluna TQA, você tem conhecimento aí para utilizar a radiestesia para investigar isso. Se você acha que não tem distanciamento suficiente para isso, pede para algum colega verificar para você, tá? E aí, se não for bom, a gente faz a limpeza. Adorei o exemplo do andar de bicicleta. É mais ou menos isso, gente. Não adianta você só ver a pessoa fazendo, ouvir a explicação, ler a respeito, ver vídeos. A hora que você subir na bicicleta, você vai cair. Você precisa treinar. A imagem está invertida e não dá para vermos direito. Deve ser o gráfico, né? Mas foi só para ilustrar mesmo, tá? Ansiosa para receber essa mesa. Gente, essa mesa que eu mostrei aqui, eu mostrei ela porque ela já fica aqui na minha mesa de trabalho, né? Essa mesa aqui. Ela foi desenvolvida especificamente para o público da mentoria. Quem faz o curso Radiestesia para Todos, ou que faz a formação terapeuta TQA, recebe essa mesa aqui, que foi desenvolvida para o curso Radiestesia para Todos, pensando no terapeuta TQA, tá? É a mesa TQA, essa. A outra azulzinha mais clara, essa daqui, só para quem é da mentoria que vai receber, tá bom? Mas assim, basicamente, as mesmas coisas que tem nessa mesa tem na outra. Porém, essa mesa azul clarinho, ela tem alguns gráficos a mais voltados especificamente para encontrar a causa raiz do partilhante. Então, ela traz um atalho a mais aí para vocês. Mas é muito importante a gente se lembrar, gente, que a radiestesia, ela é um apoio. A mesa é um apoio. É uma ferramenta de apoio. Se você não tiver o conhecimento, não adianta você ter a mesa. Primeiro que você não vai saber como usar, não vai saber como direcionar as perguntas. E mesmo que saiba, você não vai conseguir interpretar as respostas e nem qual caminho dar a partir dessas respostas, né? Então, precisa realmente ter o conhecimento daquilo que você está utilizando associado com a radiestesia, tá? Lembrar que é para ir lá e fazer a oração do coração. Não adianta chegar para o dirigente perguntando. Ele muitas vezes não sabe o que está acontecendo. É o que eu estava falando sobre a questão do solo sagrado, né, Ana? Porque dependendo de qual é a sua denominação, né, religiosa, eles vão ter lá alguns rituais específicos. Outros, você vai falar, ele vai rir na sua cara, achar que você está louco, né? Então, a gente realmente precisa ter esse discernimento, né? Conhecer a religião que a gente frequenta para saber quais são as possibilidades, né? Se for uma dessas que não tem nenhum preceito, nenhum ritual específico, você vai e faz a oração do seu coração. Se for alguma que tem aí os seus rituais específicos, você segue o que o dirigente está te orientando. Mas é fundamental que você também faça a oração do seu coração. Lembra que esse é um trabalho para o seu campo energético. Você tem que dar permissão e você tem que fazer a sua parte. Não é entregar na mão do outro. Existe a autorresponsabilidade. O professor muitas vezes falava, né, que as pessoas querem ir para o céu, mas não querem morrer para chegar no céu, né? Só que é impossível isso. A gente só acende quando a gente morre. Não tem outro caminho. Não dá para estar lá e aqui ao mesmo tempo, né? Eu pego um pouco menos pesado. Eu falo que as pessoas querem comer omelete sem quebrar os ovos. Não adianta. Todo mundo quer cura, mas ninguém quer se envolver com a própria cura. Todo mundo quer ser amado, mas ninguém quer olhar para si próprio e começar a se amar. E é esse o grande problema da raça humana hoje. Delegar responsabilidade sobre a própria vida para o outro, achando que o outro tenha a resposta que você precisa, quando na verdade a resposta que você precisa está dentro de você. A sua oração já vale muito. Seu sentimento de permissão caiu. Peraí. Aqui. Seu sentimento e permissão que só nós podemos dar. Isso aí.
curso da Nádia, é incrível, gratidão, Ana. A Lu também, o curso é maravilhoso, estou fazendo revisão. Gente, a beleza dos cursos da TQA é essa, né? O curso Quântica para Todos, o curso Radiestesia para Todos, o curso de projeção astral, até mesmo as aulas da formação TQA que ficaram gravadas, né? Apesar de ter acontecido ao vivo, e da mentoria que a gente está dando agora, são todos de acesso vitalício. Então você faz, se depara com conhecimento, fica lá, né, vai praticar, vai conhecer, vai trabalhar, e conforme você vai trabalhando, conforme você vai aplicando, vai surgindo uma dúvida ou outra, ou você vai ampliando a sua consciência, né, o seu processo de expansão de consciência vai acontecendo, aí você volta, revisa o curso, e aí você vê um monte de coisa diferente, entende com outro olhar, né, e a coisa vai crescendo ali dentro de você. Eu acho isso muito legal, porque a maioria dos cursos que a gente vê por aí, eles têm tempo limite, né, para você concluir, para você ter acesso. Mesmo que você conclua rapidamente, você tem um tempo ali para ter acesso àquele curso. E muitas vezes você quer rever alguma coisa anos depois e não pode, porque perdeu acesso. Eu tenho alguns cursos que, com o entendimento que eu tenho hoje, eu gostaria de rever. Gostaria de rever algumas questões e não consigo, porque, né, era curso de tempo assim que passou e não tenho mais acesso. A minha sorte é que eu sinto a necessidade de escrever enquanto eu estou estudando. E aí, pelo menos as anotações, eu tenho alguma coisa para tentar dar uma revisada, assim, mas são as minhas anotações com a cabeça que eu tinha na época, né? Então é triste por conta disso. Mas é legal você ter o curso com acesso vitalício por conta disso. Você pode rever quantas vezes você quiser, tirar dúvida. Às vezes você está fazendo alguma coisa e de repente, né, te dá aquele estalo assim e fala, nossa, mas parece que isso assim, assim, assado, foi falado naquele curso tal e deu uma explicação mais ou menos nesse sentido. Vou voltar lá para olhar. Aí você volta e tem um entendimento diferente, acrescenta com aquilo que apareceu para você naquele momento, dá um insight diferente. É bem legal isso. Cada vez que eu assisto Quântica para Todos, eu aprendo algo novo, né? Porque realmente parece um curso vivo, parece que ele está ali sendo feito a cada momento que você assiste. É muito bom. E os cursos da TQA são todos de acesso vitalício, justamente para que vocês possam estudar aí à vontade, né? E levar isso para a vida, crescer cada vez mais e rever quantas vezes vocês quiserem. Então, gente, tem mais alguma dúvida sobre esse assunto? Uma coisa que me veio à cabeça eu não comentei. A questão dos implantes, né? Quando eles são de ordem multidimensional, muitas vezes ele pode aparecer como pensamentos invasivos na mente da pessoa, né? Como se alguém... Sabe aquele negócio dos desenhos animados de antigamente, que tinha o diabinho e o anjinho falando na cabeça para você tomar uma decisão? É como se tivesse sempre o diabinho aqui falando coisas negativas para você, né? Mas precisa tomar muito cuidado com isso, porque tem algumas psicopatologias aí que também causam esse tipo de sintomatologia, né? Então a gente precisa realmente do apoio da radiestesia nesses casos, tá? Bom, gente, não tendo mais nenhuma dúvida, quem quer dar uma olhada aí no campo para ver o que tem, né? Ou o que não tem, de preferência que não tenha, né? Coloca aí que hoje eu vou escolher alguém aí pra gente poder dar uma olhada nisso. E quem sabe fazer, né? Gente, tudo isso que eu tô falando aqui hoje, a TQA, né, como eu falei, ela é uma terapia completa, porque ela traz a possibilidade de você trabalhar em diversos contextos da vida de uma pessoa, para cercar por todos os lados, né? Você trabalha a questão relacional, você trabalha a questão emocional, você trabalha a questão dessas interferências multidimensionais. O professor Eric, a Patrícia e o Bosco, quando estavam criando essa terapia, eles pensaram em todas as possibilidades e foram trazendo as melhores
as coisas mais efetivas de cada linha de pensamento com os quais eles tinham contato, né? E a TQA, para quem está acompanhando aí os posts que eu estou fazendo ultimamente na minha página, vai ter contato lá com alguns dos comandos de liberação que a TQA usa. E um deles, um dos primeiros que a gente utiliza, é justamente para fazer a liberação do campo energético das pessoas que possuem esses comprometimentos de ordem multidimensional, né? Tanto de acordos, de pactos, de decretos, de equipamentos, de chips, de aparelhos, de implantes, de fragmentos de alma de outras relações, de interferências multidimensionais, seja de qual ordem for, de qual dimensão for. O comando da TQA faz essa liberação em 17 segundos. É uma coisa muito incrível. Cada vez que eu pego, assim, que eu faço análise, eu vejo aquele campo todo comprometido, cheio de coisa, a vida da pessoa toda bagunçada. Eu faço o comando, vou conferir novamente, está tudo limpo, está tudo... Quem é aluno RPT aí vai entender o que eu estou falando. Um dos parâmetros que eu utilizo é o padrão vibratório da pessoa, né? E geralmente as pessoas que têm esse tipo de interferência estão com um padrão vibratório lá no campo espiritual. E aí eu vou verificar o percentual dentro desse campo e a pessoa está lá 95% no padrão espiritual, ela nem sabe mais o que é ser um ser humano encarnado na Terra, de tão bagunçado que tá a vida da pessoa, tá tudo dando errado, nada funciona, ela nem sabe mais quem ela é. Aí você faz o comando de liberação, né, para poder fazer a limpeza de todas essas interferências. Você vai verificar em 17 segundos depois do comando, você vai verificar padrão vibratório equilibrado. E equilibrado lá quase em 100%. O restante fica por conta aí de algum chakra em desarmonia e tal. É uma coisa muito incrível. E aí, quando a pessoa volta para você 10 dias depois, parece outra pessoa, até a feição da pessoa muda. É uma coisa incrível, realmente. Parece mágica, tá, gente? Mas não é. É um trabalho científico construído, testado e que realmente produz milagres desde que a pessoa faça a parte dela também. Bom, vamos ver quem que tá aqui pedindo aí o atendimento. 2 com 2 dá 4. 1, 2, 3, 4. Caiu na Lara Dias. Lara, eu não vou chamar você hoje de novo porque eu já atendi 2 vezes você ao vivo, né? Então vamos dar oportunidade para outro coleguinha. 2 e 3, 5. Com mais 2, 7. 7, 4. Dá 11. 11 dá 2. Deia Valim. Vamos lá, Deia. Ficou com você. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Muitas vezes a gente faz esse... Ah, entrou. Ótimo, que bom. Seja bem-vinda. Fiquei super feliz. Ai, que bom. Eu também fico super feliz quando dá certo. Muitas vezes a gente faz esses atendimentos ao vivo, escolhe alguém e aí a pessoa lá tenta e não consegue entrar, né? Eu desconfio que quem tem o perfil privado não consegue participar como convidado de lives. Tá. É sempre triste, né? Porque às vezes a gente escolhe, a pessoa está precisando e não é possível. Mas vamos lá, qual o seu nome completo? Andréa Costa Valim. Você lembra de mim, Nádia? Esse nome não é estranho, você é de onde? É porque eu já participei de um grupo daqueles seus no WhatsApp. Isso. É porque, assim, no grupo, nem sempre eu consigo ver o rosto de todo mundo, É. mas o nome, como eu boto para fazer investigação, análise e tudo, eu tenho, né? Aí eu vi a Andréa Valinho e falei, esse nome não é estranho, deve ser alguém que eu já esbarrei por aí. Ótimo. Qual a sua data de nascimento, 11 Andréia? de 4 de 73. Ótimo. Vamos dar uma olhada como que está aqui seu campo energético.
seu padrão vibratório, Andréia, está equilibrado em 80%. É uma coisa bem legal, assim, tá? Um nível alto. Que bom. A maior parte do tempo, André, você está calibrando no nível da ciência, que é o segundo nível dentro do nível da razão. Então, é um nível, assim, bem top, tá? Bem próximo lá do nível do amor. Coisa Então, boa. faltando, Porque na época do grupo eu tá? tava muito ruim. Então, ó, você conseguiu, a partir do trabalho que a gente realizou em grupo, trazer para a sua vida, né? Levar para a sua vida o que você aprendeu lá e melhorar. Isso é Que ótimo. bom. Eu fico feliz. Vamos ver como é que estão os seus chakras. Ó, de acordo com os seus chakras aqui, André, eles estão em desarmonia, tá? Mas chakra é uma coisa que desarmoniza com muita facilidade. O quarto chakra, que é o chakra cardíaco, está harmonizado. Ele está funcionando perfeitamente como ele deve funcionar. Agora, os demais, alguns estão hipoativos, outros estão hiperativos. Pelo que me apresentou aqui, nesse momento, a leitura que eu faço é de que você está assim no momento mais sem ânimo, mais sem vontade, tendo que fazer um esforço para fazer as coisas, meio sem energia, até mesmo em termos de raciocínio, de pensamento, parece que a coisa vai meio arrastado. Por outro lado, uma vontade de falar demais e parece que você fala, fala, fala e ninguém te ouve. Você está se sentindo assim? Sim, É a influência dos chakras, tá? Possivelmente. A gente preciso vai fazer harmonizar. aquelas aulas suas de harmonizar os chakras. Ah, do Ticum, gravado aqui no feed da TQA. Volta aí que você consegue Eu pegar todos os vou fazer. faz porque assim, aquela rotina de Ticum que eu passei daquela vez naquele quadro, né, o despertar, ele é voltado para a harmonização dos chakras. Porém, ele também traz outros benefícios, porque ele mexe, alonga e desbloqueia vários meridianos energéticos. Então, não é só os chakras que ele vai trabalhar, vai o seu corpo energético como um todo. Então, vai trazer muito mais benefícios, Certo. tá? Põe lá a rotina para você fazer todo dia direitinho, não leva nem 10 Não, minutos é aí. super bom. E Eu acompanhei nas aulas com você. Só que aí depois a gente tem que levar para o dia a dia, né? vá para o dia a dia. Fazer só na aula não É, adianta, é. tá? Vamos ver se tem alguma interferência. Ó, o campo energético está completamente limpo, não tem nenhuma energia intrusa, Ah, não que tem coisa contrato, boa. tá? A gente já tinha feito no grupo, né, um processo de limpeza energética nesse sentido. Não foi feito individualmente, como eu estou fazendo a sua análise aqui agora, mas foi feito para o grupo. E todo mundo que tinha interferência teve aí o campo liberado, né? E É, permaneceu. Então, para hoje, a gente vai fazer a harmonização dos seus chakras, tá? Feche seus obrigada. olhos, entra, se torne receptiva, dê a permissão para o seu eu superior, execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11, 29.
Ok. Os chakras todos harmonizados agora. Você deve sentir aí um alívio dessa sensação que você está tendo, tá? Mais Obrigada, alguma Mari. coisa? Verificar? Não, tá tudo certo. Foi Ó, muito bom participar. Ter que esse bom. privilégio. Gratidão, gratidão pela sua participação, tá? Vou Gratidão tirar uma pelo seu carta para. atendimento também. Obrigada, Deus te querida. abençoe. Obrigada a Pensa você. aí, não? Pensa em alguma questão que você precise de uma orientação, de um conselho. Eu vou tirar uma carta para você. Certo. Não precisa falar, não, só pensa. Ah, entendi. Pensei. Uhum. Ó, a carta que saiu para você foi Guabiroba. Guabiroba traz a seguinte mensagem: a melhor proteção contra ataques energéticos é manter em constante expansão a sua consciência e o seu coração. É o que a gente estava falando na live, né? Quanto maior for a sua vibração, mais protegido você está. Qual é a questão? Eu vi aqui que a sua calibração, a maior parte do tempo, está no nível de 10 elevado a 450, que é um nível bem alto, tá? A grande maioria da população mundial está no nível de 10 elevado a 250. Então, é um nível bem mais alto do que a grande maioria aí. Mas qual é a maior dificuldade? A gente não consegue manter o nível de vibração elevado 100% do dia. E naqueles momentos que a gente deixa a vibração cair um pouquinho, é o momento que esses seres oportunistas se aproveitam e acessam, né? E quanto mais luz a pessoa produz, mais eles têm vontade de acessar essa consciência, porque aí eles conseguem mais informações, conseguem mais energia, né? Então, é igual uma lâmpada no campo, né? Vai vir um monte de inseto em cima, tá? Então, tenta manter a sua vibração elevada a maior parte do tempo possível, ao longo do seu dia. Se deparou com uma situação ruim, faz o Ho'oponopono, acalma seu coração, tenta olhar o lado positivo, né? Cuida dos pensamentos negativos, dos sentimentos negativos, porque é isso que vai fazer com que você cresça cada vez mais, tá? Tá aqui, ó, a sua cartinha. Depois eu vou mandar para você, Tá tá bom? bom, querida. Obrigada. Fica com Deus. Obrigada. Vai com Deus Tchau. também. Gente, agora eu vou tirar uma carta para vocês. Então, esse é aquele momento aí que vocês olhem para a vida, pensam, veem aí se vocês querem um conselho específico para alguma coisa, como faço para ser atendida? Vilma, tem diversos terapeutas TQA hoje no mercado, já formados, né, preparados para esse atendimento. Você pode escolher aquele que mais condiz com você, né, que você mais tem ressonância. Mas a Patrícia, que é quem está responsável pelo Instituto TQA hoje, ela faz atendimento. Tem que entrar em contato aí no direct para poder fazer o contato, né, e tentar o agendamento com ela. E eu também faço atendimento. E aí você tem que entrar em contato comigo pelo meu direct, lá no @cianelli.nad, tá? E aí a gente consegue encontrar aí o melhor horário para você. E aqui na live é questão de sorte, né? Hoje eu selecionei a partir da data, né? Deu 2 e 2, dá 4, hoje é dia 2/2. Só que aí selecionei uma pessoa que já foi atendida várias vezes.
e eu queria dar oportunidade para outras pessoas, né? E aí eu joguei os números do ano também, acabou reduzindo em 2, eu peguei a segunda pessoa, tá? Mas acompanhe as lives aí, que sempre existe a oportunidade e vai co-criando a possibilidade de receber o atendimento, seja particular ou seja aqui na live, tá bom, querida? Gente, então, ó, oráculo da fitoenergética, pensem aí em alguma questão que vocês estão precisando de uma luz, de um conselho, de uma palavra para esse momento de vida de vocês. Eu vou tirar aqui uma carta que vai servir para todos. As plantas trazem conselhos incríveis para a gente. Vamos lá, se conectem aí com a egrégora do reino vegetal, com os devas da natureza. E até mesmo quem assistir depois a live gravada pode aproveitar a energia desta mensagem. Então, a carta que saiu para vocês foi morango. O que o morango traz como mensagem? Aceite com mais naturalidade o processo de transformação. Entenda que eterno é só o espírito. Então, o morango vem ensinar para a gente que tudo passa, tudo é fluido, tudo é efêmero. A gente passa por um processo de transformação para conseguir o nosso processo de evolução. E para conseguir o nosso processo de evolução, a gente precisa se transformar a cada dia, se reinventar a cada dia. E é claro que essa transformação, ela não vai ocorrer num momento específico, numa situação específica, num momento especial. É a cada pequena respiração, é a cada pequeno olhar, é a cada pequena oportunidade de atuar de maneira diferente, com mais consciência do ser divino que existe dentro de você. Então, aceite os processos de mudança, não seja resistente, não espere milagres. Faça o seu próprio milagre dentro daquilo que você consegue nesse momento. Esse é o caminho de crescimento de cada um de nós. Depois eu vou colocar a carta lá no meus stories, no @cianelli.nad. Quem quiser manter, né, salva lá para poder levar essa mensagem com vocês aí ao longo dessa semana ou quem sabe ao longo da vida, né? Para quem está gostando dessas séries de lives, dos conteúdos que a gente traz aqui, tanto eu na manhã de quinta-feira, quanto o Renato, né, que vem aí na terça-feira com meditações e temas incríveis, e a Patrícia, que sempre traz um convidado super especial para falar sobre algum tema, até mesmo com outros pontos de vista, né, porque é importante a gente trocar conhecimento, não ficar só na nossa redoma, e tudo isso contribui com o crescimento de todos. Para quem gosta disso, o primeiro caminho para vocês seguirem é o Quântica para Todos, que traz todo esse conhecimento de maneira sistematizada, acesso vitalício para vocês verem e reverem quantas vezes vocês quiserem, aulas gravadas com o professor Eric. Apesar dele não estar mais aqui, o sistema de suporte ainda continua, então todas as dúvidas que são colocadas na plataforma são respondidas em menos de 2, 3 dias aí, e sempre tem o suporte para auxiliar vocês nessa caminhada, mesmo que seja depois de 2, 3 anos que vocês fizeram o curso, é colocar a dúvida lá e vocês vão ter o suporte necessário, tá? O curso Quântica para Todos, ele é a porta de entrada no Instituto TQA, né? Porque é o curso principal e o curso que trata da temática da mecânica quântica, aplicada ao processo de expansão da consciência, aplicado ao processo de evolução e crescimento pessoal. E também traz toda a base teórica da terapia quântica aplicada.
O Quântica para Todos é um curso de desenvolvimento pessoal que prepara a pessoa para a vida, para o mundo, para a própria expansão de consciência e também prepara para aqueles que desejam levar isso e auxiliar outras pessoas através da formação de terapeuta TQA. Então, para fazer a formação e se tornar terapeuta, precisa necessariamente fazer o curso Quântica para Todos. A gente ainda não tem uma previsão certa de quando será a próxima turma de formação, mas esse ano a gente vai ter a nossa outra turma de formação e esse é o momento ideal para vocês começarem os estudos dentro do Quântica para Todos, porque vocês olham, estudem com calma, com tranquilidade, tirem suas dúvidas, depois voltem, revejam o curso, apliquem nas suas vidas, vejam as transformações e aí vocês vão para a formação terapeuta TQA mais conscientes de si mesmos e mais preparados para auxiliarem outras pessoas a tomarem essa consciência também, tá? É um trabalho lindo e, como eu disse, a terapia quântica aplicada é uma terapia muito inclusiva e muito... Eu perdi a palavra que eu usei, gente. Ela é muito ampla, ela aborda todos os contextos da vida de uma pessoa. É uma terapia muito completa, né? Porque ela vai desde o campo energético, das questões multidimensionais, até as questões relacionais, as questões emocionais, para entender como que a vida daquela pessoa chegou no ponto que está e por onde que a gente vai começar a destravar essa pessoa e trazer consciência para que ela possa continuar fazendo o seu processo de despertar, destravar e saltar cada vez mais, tá? Então, venham para o Quântica para Todos para iniciar esse processo por vocês mesmos, porque mudando a vocês, vocês vão perceber o quanto essa ferramenta é incrível para poder mudar a vida de outras pessoas também, tá? E quem gosta da parte da radiestesia, tem o curso Radiestesia para Todos, né, que eu apresentei aqui hoje como exemplo, dentro do nosso tema. Vocês vão aprender o que é a radiestesia, como que a radiestesia funciona, vão aprender a olhar a radiestesia a partir dos preceitos da mecânica quântica, para realmente entender o que está por trás de tudo isso, vão aprender sobre gráficos radiestésicos, energia das pirâmides, utilizar a mesa que vocês recebem e também construir a própria mesa de vocês, construir o seu próprio instrumento de trabalho, tá? É um curso também gravado, também com acesso vitalício, também com suporte constante. Só deixar a pergunta que eu tô lá para responder para vocês. E quem quer passear aí, né, por essas multidimensões no plano astral, quem sabe encontrar pessoas queridas, ou quem sabe acessar informações importantes para o processo de crescimento, tem o curso de projeção astral com Renato Braga, que também é de acesso vitalício, e ensino passo a passo, de maneira leve, suave e segura, para que vocês possam fazer o processo de projeção astral de maneira consciente durante o seu período de sono. Então, é um trabalho assim, que você vai estar trabalhando para si mesmo enquanto você está descansando. Olha que coisa mais incrível, né? Então, gente, aproveitem a oportunidade, aproveitem o início do ano e se deem a oportunidade de iniciar esse ano crescendo, expandindo, destravando, despertando e saltando cada vez mais. Venham para a família TQA com a gente. Até a semana que vem, a gente continua com essa série de lives falando sobre a origem das travas do ser humano. Terça-feira tem meditação com o Renato, quarta tem live com a Patrícia. Um grande beijo para todos vocês. Uma última informação muito importante. A gente está com o evento Despertar, volume 7, Jornada das Emoções, que seria realizado hoje, né? Mas, para quem conhece a TQA, sabe, quem já passou por algum atendimento TQA, ou para quem é terapeuta TQA, ou fez o curso Quântica para Todos, sabe que depois que ocorre a aplicação dos comandos da TQA, a gente tem que passar 21 dias sem ingerir bebida alcoólica, para não comprometer o campo energético. E a gente viu que, fazendo o processo do despertar hoje, ia cair o período do carnaval antes dos 21 dias. Então, para não
interferir aí na comemoração das pessoas, né? Porque muita gente nessa época gosta de tomar uma cerveja com os amigos e tal. Então, para não interferir nesse processo, deixar todo mundo livre aí para curtir, a gente resolveu mudar a data do evento Despertar 7 para o dia 27 de fevereiro, né? Então, ainda dá tempo de se inscrever, quem não se inscreveu. Aproveitem, curtem o carnaval, aproveitem bastante, brinquem bastante, com responsabilidade, com consciência e de maneira saudável, respeitando a tudo e a todos. E quando voltar do carnaval, aproveita para fazer essa limpeza de alma com o Despertar Volume 7, tá? Quem comprar 2 ingressos tem desconto, então quem for comprar mais de um ingresso, em vez de comprar direto pelo link, chama no direct o suporte da TQA que eles vão orientar vocês, ok? Grande beijo, não percam essa oportunidade.